Olá, tudo bem com você? Você, torcedor e torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Afinal de contas, falar do São Paulo hoje nem sempre é falar de coisas agradáveis, infelizmente. Infelizmente. E mesmo quando a gente vai falar de contratação, precisamos ponderar uma série de coisas. O São Paulo, as ações dos dirigentes do São Paulo, no mínimo elas são assim, produto de desconfiança. A gente sempre fica com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, digamos assim, quando eles têm boas ações, até porque boas ações deles, os golpistas, né? Difícil. Bom, o São Paulo está pensando agora na reformulação do seu elenco. Que reformulação? Não sai ninguém em contratação. Tá bom, melhorou. Contratar jogadores para o elenco. Depois daquele áudio vazado, né, que sinalizava ali, por exemplo, que havia uma insatisfação, notadamente do técnico Rogério Ceni com o fato, né, e Muricy também, com o fato do clube não contratar jogadores, não montar uma grande equipe. Os caras começaram a pensar em buscar jogadores importantes. Vamos buscar alguns aí. Um especulado no São Paulo, eu não quero falar necessariamente dele agora, mas já vou tocar nesse ponto. Um dos especulados no São Paulo, que pode chegar ao tricolor do Morumbi, é o Douglas Costa. Douglas Costa. E é claro que você, torcedor do São Paulo, talvez não curta muito o que eu vou dizer aqui. Este vídeo tem também algo de muito impopular. Respeito a sua opinião. Se você não ficar contente, deixa o dislike. Não tem problema não, tá? Mas eu sou terminantemente contra a contratação do Douglas Costa pelo São Paulo. Terminantemente contra. Se chegar no São Paulo, por exemplo, e der certo, ainda assim eu não mudo a minha opinião. Se chegar no São Paulo, por exemplo, e fazer, 10 gols nos 5 primeiros jogos, eu não mudaria minha opinião, gente. Porque a gente tem que analisar não a partir do que pode acontecer. E esse é um grande problema de gestão aqui no Brasil. Um dos grandes problemas da gestão de clubes de futebol aqui no Brasil é essa coisa de contar com o que pode acontecer e não partir daquilo que está acontecendo. E para você, São Paulino, que talvez discorde do que eu estou pontuando aqui, falando aqui, eu queria que você tentasse se colocar. É difícil o exercício, evidentemente. O exercício não é fácil, mas se for possível, se coloque no lugar do torcedor do Grêmio. O Douglas Costa, que foi um cara absolutamente irresponsável durante boa parte do tempo que esteve no tricolor dos Pampas, ele marca uma festa de casamento dele 2 dias antes do jogo da vida do Grêmio na temporada passada, né, em termos de ficar ou não na primeira divisão. 2 dias antes, a festa de casamento dele. Ele estava preocupado com o Grêmio? Claro que não. Nem um pouco. Não estava absolutamente preocupado. Jogador que às vezes sai de campo rindo. Jogador que, enfim, no jogo da derrota, pense nisso, tente materializar a imagem. No jogo do rebaixamento do Grêmio, a câmera focava alguns torcedores no estádio chorando, em plantos por causa do rebaixamento da equipe. Quando termina o jogo, o que faz o Douglas Costa, gente? Ele olha para a torcida do Grêmio, muitos desses torcedores chorando, ele dá um tchauzinho, simbolizando a ida da equipe para a Série B. Esse tipo de coisa, por exemplo, mostra o caráter do jogador. É o jogador que chegou para um clube como o Grêmio para mexer com as expectativas do torcedor. Foi depositado nele, Douglas Costa, muitas expectativas positivas. Pensava-se que ele elevaria muito o nível futebolístico do Grêmio. Ele nunca teve problema no Grêmio em termos de receber salário, que não era baixo, R$1.600.000 por mês. R$1.600.000 por mês. Nunca entregou o que se pedia dele. Não fazia grandes esforços, por exemplo, nos treinamentos. Não se preocupava com a sua condição física. Douglas Costa. É esse jogador que muita gente quer no São Paulo. Que os caras não olham para o campo, né, na hora de buscar um jogador desse. E mais. O jogador que quando, no dia do rebaixamento, no jogo do rebaixamento, ele simplesmente dá tchauzinho, ele comete aquela agressão. Esse jogador, no São Paulo, em que não há departamento de futebol que presta, que cobra desempenho, esse jogador ele vai ser diferente no São Paulo, é isso? Vai ser diferente. Ok. Agora vamos falar do Rafinha. O Rafinha é um jogador que está chegando aí também. No Grêmio ganhava uma nota, né? Dizem que tem uma redução de salário aí, alguma coisa em termos de 360 mil para 400 mil reais, né? Mas com premiação também aí pro desempenho, um monte de coisa também. O desempenho, a gente pode gostar disso. Se o cara não jogar bem, Josa, ele não vai ganhar, tal. Não é isso. O desempenho nem sempre é individual, gente. Este é o ponto.
passa muito pelo resultado da equipe. Então, por exemplo, se a equipe tal. E aí você pensa assim, não, mas é desempenho e tal, de repente o cara consegue o título brasileiro. É claro, ele merece até ganhar um pouco mais também. Enfim, foi muito bem na Sul-Americana, ganhou a Sul-Americana. Não é isso. Às vezes, quando a gente fala isso, quando o cara quer premiação, porque, tipo assim, o número de vitórias. Sabe, por exemplo, no Brasileirão, se classificou para a Sul-Americana, ganha também uma grana. Se classificou para a pré-Libertadores, ganha outra grana também. É mais ou menos isso. Entende? Então, no fim das contas, o dirigente também sabe que isso é para enganar a trouxa. Ele sabe, por exemplo, o dirigente não é que ele não saiba disso. Ele já sabe disso. Que ali aqueles 360, 400 mil reais ali é só uma fachada que no fim das contas o cara vai ganhar muito dinheiro mesmo. E ele tá, juntamente com o jogador, tentando enganar o torcedor. Né? Agora, vamos pro futebol. Evidentemente que o torcedor do São Paulo está sofrendo demais com a ausência de jogadores decisivos. No Flamengo esperava-se que o Rafinha também fosse esse jogador decisivo. Ele não foi este jogador no Flamengo e quando precisou sair, ele se mandou. Foi embora. Naquelas de onde você jogou, né? E aí depois ele foi pro Grêmio. Em muitos momentos no Grêmio ele foi reserva. Reserva no Grêmio. E tem aquela coisa tal, não, eu já marquei os melhores jogadores do mundo, eu marquei não sei quem, eu marquei isso, eu marquei ele tal, aquela coisa toda. Mas o que você está marcando hoje, Rafinha? O que você está marcando hoje? Porque quando a gente olha para o Rafinha, um dos grandes problemas dele é que ele não sabe marcar. Ele não consegue marcar mais. Então imagina aquele corredor ali, também a gente pode chamar perfeitamente aquele corredor do São Paulo de Avenida Igor Vinícius. Pode perfeitamente a partir de então ser chamado de Avenida Rafinha. O Rafinha foi um dos grandes responsáveis por inúmeras falhas do Grêmio no Brasileirão. Mas muitas falhas. Não foi uma, muitas falhas, gente. Muitas falhas. Aí você pensa assim, o cara deixou de marcar. O cara tem 36 anos. Baixinho, nanico, forte. Pelo perfil físico dele, é um cara para não ter muito déficit físico. Então, por que o cara recebia tanta bola nas costas? Por que tanto gol acontecia nas costas dele? Não, mas peraí, você tem que falar, entender também, que um cara quando ele joga lá na frente e tal, é o Marcelo, que joga praticamente como atacante. E é claro que o setor tem que dar conta de proteger o lado dele, porque senão vai ter gol mesmo. Ok, mas Marcelo entrega, né? Marcelo faz gols, Marcelo dá muitas assistências, Marcelo tal, aquela coisa toda. O Rafinha não faz isso. O Rafinha não foi esse jogador que deu assistências, que fez gols, que tal. Lá no ataque ele também não foi tudo isso. Mas na defesa foi uma negação. Foi uma negação, gente. Então ele pode dar certo no São Paulo? Claro, ele pode chegar no São Paulo, se encantar com o São Paulo, dar tudo muito certo, e aí vai ser um jogador espetacular. Eu tô queimando minha língua aqui, mas não vou abrir mão do que eu tô falando agora. Eu tenho que analisar a partir do quê? Do que foi a temporada dele, e não o que pode ser. A temporada dele foi ruim. Foi muito ruim. E é um jogador que tá chegando no São Paulo por nome. Por quê? Porque os dirigentes incompetentes e golpistas do São Paulo, eles querem se esconder atrás de nomes. Vocês não queriam nomes? Não queriam jogadores aí com nome e tal? Eu vou entregar para vocês, para pararem de me encher o saco. Podem entregar nomes interessantes, mas nomes bons, competitivos, muito bons. Agora, se somar, por exemplo, o que pode ser gasto no Douglas Costa, por exemplo, no Rafinha e outros que estão falando por aí, podia ir lá na Major League Soccer trazer o Carlos Vela, que está destruindo, está jogando demais, fazendo gol que nem um maluco. Então, é um jogador com nome que está entregando. O São Paulo, porque ainda não foi atrás do Ricaute, Andrés Ricaute, que está livre no mercado, gente. Até o dia 31, não fechou com nenhum clube ainda. Aquele meio-campista que entregava, que fez com que o Germancano fosse, em 2 temporadas seguidas, top 3 dos maiores goleadores do planeta Terra, gente. Com muitas assistências, pré-assistência, um jogador realmente notável de meio de campo. Livre no mercado. É um jogador que tem um certo nome, chegaria apenas com luvas, para um salário que não precisaria ser tão grande assim. Um salário aí, metade do que vai ganhar o Rafinha. Muito menos, talvez, um terço do que possa ganhar o Douglas Costa. É um jogador interessante. O Carlos Vela não, esse sim poderia chegar para ganhar um salário mais ou menos como o do Douglas Costa. Mas hoje, na boa, Douglas Costa ou Carlos Vela, não tenho a menor dúvida qual seria melhor para o tricolor. Então, para mim é um erro. Pode dar certo, mas é um erro. E outra coisa, me admira muito que o Rogério Ceni, a visão dele também de mercado seja tão ruim. Porque é um cara que gosta de jogador tarimbado, jogador tal, medalhão, né?
É um cara, ou então é um cara, por exemplo, que fica pedindo jogador de um único clube que parece que no mundo ele assiste o jogo do São Paulo, naquela área reservada ao treinador, e do Fortaleza. Ele não vê mais jogo nenhum. Isso, pra mim, é um grande erro de um treinador de futebol. Aliás, deixando claro, num clube de futebol organizado e sério, não é técnico que indica jogador. O técnico, no máximo, ele fala, eu tenho esse problema aqui, eu preciso de um jogador para essa posição, para essa e para essa. Entrega isso para os diretores, para os dirigentes do tal, e eles vão entregar para o scout, para os corintianos, né, como falam, para eles encontrarem alguns jogadores, fazerem uma lista e falar, ó, tá aqui esses jogadores aqui na posição que você quer. Escolham, por exemplo, 3, ou escolha 3 ou 4. Ele escolhe 3 ou 4, a direção vai naquele que for um custo-benefício melhor. Aí tem que ter uma avaliação. Não é o técnico que decide isso. Isso ocorre por quê? Porque é um clube desorganizado, em que você tem diretor de futebol que agora ganha dinheiro, né? Gente do futebol ganha muito dinheiro e não fazem aquilo que tem que fazer. E tudo acaba ficando nesse vazio de poder, deixa tudo pro técnico, que aí se dá o direito de bancar suas esquisitices. E vamos combinar, né? O Ceni pode ser o que for pro São Paulo, mas ele é esquisito, gente. Ele é muito esquisito. É muito esquisito. Essa demência dele com o Fortaleza é um negócio que é inexplicável. Né? Porque ele quer jogador, inclusive, que ele não treinou no Fortaleza. Ele queria o Ederson, ele quer o Romarinho, reserva, útil, interessante, mas reserva do Fortaleza. Ele queria no São Paulo e assim por diante. Então não é o técnico que decide isso. É um outro ponto do São Paulo que está errado. Tem muita coisa errada. Eu lamento terminar esse vídeo da mesma forma como eu comecei. Só falando de coisas desagradáveis. Mas, infelizmente, tem que ser o papel também. Né? Porque Rafinha é a prova de que os caras não aprenderam muita coisa com alguns veteranos, como, por exemplo, o Seu Barriga, também popularmente conhecido como o Éder, né? E também não aprenderam, se pensarmos Douglas Costa, de fato, chegando no Morumbi, os caras realmente também não aprenderam nada com o vovô, 99 anos, olímpico. Nada, nada. Teve um mau caráter, ele que passou pelo São Paulo, usou o clube, e hoje está se dando o direito de ganhar um salário simbólico no Barcelona, porque o São Paulo está pagando para jogar no Barcelona. O São Paulo está pagando para o cara jogar no Barcelona, o cara se divertir no Barcelona. Os caras não aprenderam nada com isso. E querem trazer um outro cara, também, aparentemente, muito mau caráter. Pelo menos foi assim que ele, né, demonstrou ser no Grêmio. Querem trazer esse cara para o Morumbi. Porque lá no Grêmio não jogou nada. No São Paulo vai jogar. Vai jogar muito mesmo. Desde quando ele nasceu, ele é São Paulino. Ele é um cara muito diferenciado. Ele foi bem malaco lá no Grêmio. Mas no São Paulo ele vai ser um cara sério. Porque o São Paulo, qualquer jogador que chega no São Paulo vira um jogador muito sério. Inclusive os meninos de Cotia, que quando saem da base vão para o elenco principal, também são jogadores muito sérios, muito comprometidos, muito responsáveis, muito bons mesmo. Né? É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final. Muito obrigado a todos. Se eu não falar mais com vocês, torcedores de São Paulo, um ótimo ano para todos, inclusive para o Tricolor, que o Tricolor consiga superar esses problemas todos, né, gente? E vire esse clube competitivo maravilhoso que sempre foi e que sempre vai ser. É isso.